Boa, bom dia, querido peregrino Beto Muniz. Bem-vindo ao Passos do Caminho, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um grande prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos de algo tão bonito nas nossas vidas como é o Caminho de Santiago. Bem-vindo e bom caminho. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí para você. Sim. E vamos falar dos caminhos. Caminho de Santiago, caminho maravilhoso, né? Tem muito a falar e mais a viver, né? Para quem percorre. Sem dúvida. Olha, vamos pelo início, não? Conta-nos, por favor, como é que começou a sua aventura no caminho? Como é que descobriu o caminho? Como é que o decidiu percorrer pela primeira vez? O que é que o levou a fazer pela primeira vez, por favor? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre fui peregrino, mas eu não sabia que era peregrino, tá? Porque eu fui criado em Minas Gerais, que é um estado aqui no Brasil que ele é mais rural. Sim. Eu fui criado numa área rural. Então, estradinhas de terra que levava a lugar nenhum, ou uma beira de rio, um pé de serra, qualquer coisa, eu sempre gostei de caminhar nessas estradinhas. Quando eu vim para São Paulo, que é a maior cidade aqui da América, né, da América do Sul, aí eu fiquei um tempo preso dentro da metrópole, mas sempre caminhando. Sempre gostei de caminhar dentro da cidade, conhecer locais, tudo. E com mais ou menos 35 anos, eu li um livro do Paulo Coelho que falava sobre o caminho. E aí me interessei. E aí busquei algumas informações, mas ficou aquela vontade de conhecer, percorrer o caminho de Santiago, ser um peregrino. Isso ficou até os 52 anos de idade, parado ali só à vontade, vamos dizer assim, né? E com 52 anos tive a oportunidade de ir caminhar, e aí eu resolvi que não poderia perder a chance, até porque, né, o que me deu o start para ir foi uma semana que eu fiquei com o joelho entrevado, tratando. Aí eu pensei, caramba, se eu não for, eu vou ficar velho, o joelho não vai permitir, aí eu não vou realizar esse sonho. Então, quando o joelho curou, eu falei, não, eu tenho que ir. Aí eu fui. Nossa. Esse foi a história de início de peregrino. E foi meu primeiro caminho como peregrino. Bom peregrino. Tá? Oi, você lembra, depois de comprar a passagem, depois de chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, você lembra o que é que você sentiu? Qual foi a primeira sensação, o primeiro impacto que você teve quando pôs os pés no caminho pela primeira vez? Quando eu cheguei na Espanha, em Madrid, Sim. até então era aquela coisa, né? Eu serei peregrino. Quando eu cheguei em Madrid, 5 da manhã, com chuva, eu pensei, caramba, agora eu sou peregrino, agora eu tenho que ir. Não é a chuva que pode impedir, não é assim, qualquer receio, não é agora. Eu tenho que ir, apesar de chuva, apesar de frio, apesar de alguns receios, porque eu fui sem falar nenhum outro idioma senão o português do Brasil. Sim. Eu não falo nenhum outro idioma. Então tinha alguns receios, mas que a hora que eu cheguei em Madrid, eu falei, agora não dá mais para ter medo, agora é ir. E embarquei, fui para Pamplona primeiro. Em Pamplona eu conheci mais 2 peregrinos, um casal de Minas também, e já começamos a interagir como peregrinos, já nos ajudamos, porque para eles também era uma estreia, e fomos para Saint-Jean. Em Saint-Jean, no dia seguinte, muito frio, mas estava liberado para subir pelos Pirineus, né? Porque quando faz um frio extremo e tem neve, no caso, eles impedem uma rota e a gente segue por outra que não é a mais querida dos peregrinos, vamos dizer assim. Então, aquela primeira caminhada de manhã, a hora que começa os Pirineus,
Eu lembro que eu saí muito empolgado. Eu estava com um preparo físico bom, né? Porque eu tinha me preparado para isso. Então eu saí muito empolgado. Só que quando chegou no meio dos Pirineus, aquela empolgação, ela me deu uma distensão na coxa. Porque eu saí naquela, vamos dizer assim, o sangue quente, né? Sim. Aquela empolgação de peregrino, estou no caminho, depois de tantos anos sonhando, depois de tantas, entendeu, expectativas, eu estou no caminho. E o Pirineus, ele é muito bonito, né? Eu acho assim que é uma das partes assim mais lindas do caminho, porque o visual ele é muito amplo. Você tem a natureza, você tem o primeiro convívio com, para nós que somos aqui da América do Sul, você tem o primeiro convívio com aquela sensação de frio para frio europeu, que vai para a Sim, neve mesmo, tudo. sim. Então, aquela empolgação toda, eu fui com muito, assim, muita sede ao pote, como diz aqui no Brasil, e isso me rendeu aquela primeira distensão, que quase me impediu a continuidade. Então, no início eu estava assim, era pura empolgação. Que maravilha. E aí, depois, quando voltou a casa, e, e quando já envolveu tudo o que sentiu e o que viu no caminho, ah, quais foram as lições, quais foram os ensinamentos que o caminho lhe deu, lhe ofereceu? Então, eu costumo dizer o seguinte: eu não fui fazer o caminho por uma questão religiosa, por uma questão de me encontrar. Eu fui fazer o caminho porque eu gosto de caminhar. Tá? Então, quando eu digo assim, no meio do caminho, por exemplo, várias pessoas me perguntavam qual a sua motivação para estar aqui. Aí eu não sabia responder, porque eu fui simplesmente para caminhar, nenhuma outra intenção. Aí eu comecei a dizer que eu fui para me gabar. Para me gabar é para me Sim, vangloriar de sim, 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 estar, de entendo. ter caminhado. Então, acabou virando uma brincadeira de que eu estava no caminho para me gabar. Tá? E quando eu voltei ao Brasil, o que eu tinha era a sensação assim de projeto realizado, entendeu? Aquela coisa assim, eu consegui cumprir o meu propósito, eu consegui fazer o que eu me propus a fazer, então eu posso me gabar de ter feito quase 1.000 quilômetros de caminhada na Europa. Isso não teve grande transformação como pessoa, mas assim, no meu espírito peregrino, isso foi maravilhoso, porque a partir de então eu comecei a fazer uns caminhos aqui no Brasil, rotas de peregrinação, como o Caminho da Prece, Caminho da Fé, o Caminho de Caravaggio, Cora Coralina, o Minha Chica, são várias rotas aqui no Brasil, semelhantes e inspirados no Caminho de Santiago, todos esses. Inclusive, a maioria usa setas amarelas, a mesma sinalização, tem o mesmo princípio de caminhar trechos, se hospedar e continuar no dia seguinte. Então, mudou bastante nisso. Eu me tornei um peregrino no Caminho de Santiago, apesar de me considerar peregrino desde antes, Assim. mas foi essa mudança substancial, de ser um peregrino E agora de, convicto. e de uma certa forma somos todos peregrinos na Terra. Oi, Beto, Sim. o caminho dá-nos tanto e oferece-nos tanto e faz-nos viver experiências muitas vezes inacreditáveis e muitas vezes aos olhos de algumas pessoas incríveis e às vezes impossível de acontecer numa nossa vida normal, assim por dizer. E eu tenho a sorte de ser peregrino, como você diz, e de o caminho me ter proporcionado momentos inacreditáveis. E eu posso lhe contar um deles, que foi no meu primeiro caminho, e é uma história que eu nunca mais me esqueço. Eu fiz o caminho de bicicleta, desde Braga, onde eu vivo, até Santiago e voltei. E foi um caminho onde eu tinha o dinheiro contado, e foi com muito pouco dinheiro e estava tudo muito bem contado. Ah, e no caminho de volta, já tinha chegado a Santiago, saindo de Santiago e voltando para trás, voltando para casa, eu cometi alguns erros com o dinheiro e para voltar ainda tinha 3 dias de caminho e só tinha 30 euros. E era a minha primeira vez em Espanha
e não conhecia muito a cultura, apesar de fazermos fronteira, não conhecia. E então, no caminho de volta, parei num café normal, e pedi uma Coca-Cola e um bocadinho. E eu pensei, um bocadinho era uma sanduíche como se faz normalmente em Portugal. Pensei eu, Sim. né? E depois a senhora começa a fazer aquilo e ela dá-me uma sanduíche deste tamanho, assim, e Sim. eu fiquei impressionado e depois perguntei-lhe quanto é que custava. Ela disse 6 ou 7 euros. E eu não podia pagar aquilo. E a senhora, ela percebeu-se que eu fiquei aflito, que eu fiquei preocupado, porque eu não podia pagar. Ou seja, podia pagar, mas depois não ia ter dinheiro para dormir, nem que eu ia dormir. E ela foi muito esperta, porque ela viu que eu estava de bicicleta. E ela virou-se para mim e disse assim: estás a fazer o caminho? Sim. Já foste a Santiago? Já, agora estou a voltar para trás. Estou a voltar para casa, direção Portugal. Aí é? Então vamos fazer assim. Ela virou-se para mim e disse: vamos fazer assim. Tu pegas nestes papéis que eu tenho aqui do meu albergue, que afinal também é de albergue, pegas os papéis do meu e nos albergues, por onde passares, deixas os papéis lá. E não pagas nada. E Ela assim foi foi. muito bem. Ela foi. E eu não paguei nada, comi o que eu quis, e depois, sempre onde passava por obras, deixava os papéis do albergue dela. E a coisa ficou assim. No ano seguinte, voltei a fazer o mesmo caminho, mas a pé, e voltei a passar lá. Quando ela me viu, você não imagina a festa que ela fez. Quando ela me conheceu, e é que depois daquilo, ela depois daquilo, teve muito mais peregrinos a ir ao seu albergue do que tinha antes. Ou seja, ajudámos-nos mutuamente, e foi muito bonito. E hoje em dia, ela chama-se Amparo, em Caldas de Reis, no caminho português. E hoje em dia, tanto eu como ela fomos anjos no nosso caminho um para o outro, sabe? E Sim. foi muito bonito, sabe? Foi legal a situação, a sacada dela foi muito bacana, né? De pegar você que passaria pelos albergues onde teriam os futuros Sim, hospedeiros dela, né? sim, E fazer a publicidade. Foi bacana. foi. E o Foi caminho muito. proporciona essas E o coisas caminho por bacanas bastante essas mesmo. coisas. Olha, uma das coisas, exatamente, além disto, o caminho por estar nos momentos de fraternidade, com outros peregrinos, ah, você pode contar alguma história, alguma anedota, como dizem os espanhóis, com peregrinos que tenha marcado você, por favor. Olha, eu tive várias situações assim inusitadas, engraçadas, tristes até, entendeu? E inclusive aconteceu uma coisa assim, só mudando um pouquinho o rumo, depois eu Sim, volto. sim, sim. Aconteceu uma coisa bacana no meu caminho, porque no primeiro dia eu queria fotografar tudo, tirar, registrar tudo e publicar no grupo dos amigos e confrades do caminho que tem aqui no Brasil, tem mais de 60 mil peregrinos ali inscritos, que é no Facebook. Eu queria publicar as fotos do dia, né? As coisas que eu estava descobrindo, que eu estava vivendo. Só que quando eu cheguei em Roncesvalles, com aquele monte de foto no celular, eu não consegui subir para o Facebook. Não conseguia publicar. Só que eu queria deixar registrado que eu estava no caminho, que estava acontecendo coisas bonitas, queria mostrar. E como não consegui subir as fotos, eu escrevi um texto relatando como foi o dia. No dia seguinte, a mesma coisa, não consegui colocar as fotos, outro texto. No quinto dia, publicando apenas textos, e eram textos longos nesse grupo do Facebook, aí eu descobri que as pessoas estavam muito interessadas no meu relato Sim. e eu não conseguia colocar as fotos, só texto, conseguia só descrever o que eu estava vivendo. E aí eu continuei nos 40 dias que eu fiquei no caminho de Santiago, que eu cheguei em Santiago, eu fui até Mochia, Finisterre, eu escrevi um texto por dia, um relato por dia. E esses relatos contando esses perrengues, contando as coisas engraçadas, contando tudo que eu vivi. E aí virou um livro chamado Pra Me Gabar. E esse livro, inclusive, vai ser publicado no mês que vem. Tem Maravilhoso. algumas histórias, Parabéns. entendeu? Obrigado.
E o mais interessante é o seguinte: como eu cheguei em Saint-Jean, Saint-Jean se fala francês. Eu não falava francês e muito menos o espanhol, apenas o português. Eu tive alguma dificuldade inicial com a hospitaleira, que é a mulher do albergue. E ela pedia para eu tirar os calçados para entrar no albergue, eu não entendi. E eu queria entrar. E ela pedia que eu tirasse calçado. Eu tirei o calçado e, a hora que eu entendi, coloquei chinelo. E ela falou que não, nem o chinelo. Aí eu discuti com ela, mas o chão está muito frio. Ela não entendia. Então ela não permitia que eu colocasse nem chinelo, nada dentro do albergue. E eu fiquei incomodado com isso. Como eu não posso usar nada? Então teve assim um princípio de atrito pela falta de se entender, entendeu? Depois, chegando mais para o lado de La Raçonha, aconteceu um lance muito engraçado, assim, que tinha um russo que estava caminhando, e ele estava nos pensamentos dele lá e eu nos meus. A hora que eu fui ultrapassar ele, eu falei, né, bom caminho. No que eu falei bom caminho, ele se assustou. E ele não tava com bastante, ele estava com um pedaço de galho. No que ele se assustou, ele, assim, aquela reação automática, ele quase me deu uma paulada na cabeça. E eu me assustei com ele também, se assustando, e ficou aquela situação. Ele me xingando em russo e eu me desculpando em português, nenhum se entendendo. Até que a gente se acalmou, aqueles primeiros 2 minutos de confusão, a gente se acalmou, bom caminho, ele foi no caminho dele, eu fui no meu, ele falando só russo, provavelmente, eu só português. Então foi assim, uma situação que eu quase apanhei no caminho de Santiago por distração dele, que eu cheguei por trás cumprimentando. Isso foi uma questão assim que risco e engraçado posteriormente, né? Outra situação foi em Pamplona mesmo, que eu esse bocadilho. Bocadilho, Ramon, Sim. Polo, tá? E eu, o que é Ramon? Entendeu? Eu não sabia. Aí eu cheguei num bar e perguntei para a mulher, o que é Ramon? Ela olhou para minha cara, ela achou que eu estaria tirando sarro dela, ela me expulsou. Ela me expulsou do bar. Ela achou Nossa, que eu estava tirando, brincando com a cara dela, sei lá, ela me expulsou. Ela simplesmente não acreditou que eu não sabia o que era Ramon. Uma coisa tão simples. Então, essas confusões de idioma acompanharam até o final do caminho. não, uma altura, deixa-me contar uma. Deixa-me contar uma também sobre isso. Que às vezes, e eu como agora vou aprendendo muito o castelhano, o espanhol, às vezes também, mas antes não. E há muitas palavras que em português se escreve de igual maneira, ah, se fala de igual maneira, mas o significado é completamente diferente. E há duas delas que para mim são incríveis, que é a palavra esquisito e ligar. Em português de Portugal, a palavra ligar é falar por telefone. Eu vou ligar à minha mãe, vou ligar à minha mãe por telefone, Sim. entendeu? Mas em castelhano, ligar é como fazer sexo. É fazer Olha, sexo, sim. E uma altura, no Caminho Primitivo, em 2019, já quase chegando no francês, tinha parado num bar, estava com dois peregrinos nesse caminho, fiz com dois peregrinos que conheci durante o caminho, depois juntámos-nos, e estávamos a tomar uma cerveja, estávamos a ponto de sair para voltar ao caminho, num bar. Eu disse assim: esperai 5 minutos que eu vou ligar à minha mãe. ui, Eles ficaram com uma cara que você não imagina. Eu, que raro és. E logo ok, lhamar, vou a lhamar. Logo entendi, por causa da cara que eles fizeram, que não era bem assim. E logo pensei, mas aquele saiu naturalmente, entendeu? sim, Foi sai uma coisa, naturalmente. saiu naturalmente, vou ligar à minha mãe. E eles o quê? Aí eu, a sério. E outra é esquisito, porque esquisito em espanhol quer dizer uma coisa que uma coisa está muito boa.
está muito boa, ao contrário do português. E uma altura estava a comer um bolo, estava a comer, não, foi ao contrário. Esta foi uma história que me contou um amigo argentino. Este amigo argentino foi visitar um amigo peregrino ao Brasil, na zona de Florianópolis, creio, e foi visitar, passou uma semana em casa do amigo. E a mulher do Carlos, que é brasileiro também, amigo meu, fez um bolo. Fez um bolo. ah, e a mulher perguntou ao meu amigo Eduardo: como é que está o bolo? E o Eduardo vira-se: este bolo está esquisitíssimo. Imagina a cara da mulher. Oh, nossa, eu errei na fórmula. Você imagina a cara da mulher. E ela contar-me isto, meu Deus, que riso foi. Mas isso acontece muito, não é? E ainda hoje em dia que eu já aprendi e falo castelhano, e às vezes também me engano, muitas vezes. E às vezes nos dá essas utilizações para brincar. Nossa, oi, imagine agora, neste momento, você, por magia, voltava a ter a oportunidade de fazer uma etapa do caminho, agora mesmo. Que etapa fazia? Eu acredito que eu faria, assim, de todo o caminho, eu faria Santiago a Mochia Finisterre. Eu fiquei Maravilha. muito impressionado com esse pedaço. E pouca gente faz, né? Considerando o número de peregrinos que vai até Santiago, é um número bem pequeno que dá continuidade, faz o caminho Mochia-Finisterre ou Finisterre-Mochia. Mas eu digo isso porque o caminho de Santiago, obviamente, tanta gente trabalhando nele, ele se torna um tanto quanto comercial, e principalmente nos últimos 100 quilômetros, de Sarri até Santiago, ele se torna, assim, a questão comercial, ela predomina, entendeu? Muita gente vai para pegar só a Compostelana, fazer esse trecho, tudo. Então, aquilo que você começa lá em Saint Jean, com aquele espírito peregrino, aquela coisa de que estou no caminho, aquela empolgação que eu relatei inicialmente, entendeu? Ela vai se tornando comum no decorrer da caminhada, e quando chega no finalzinho, você começa a se incomodar com o número de gente que está no caminho, de pessoas que estão fazendo turismo no caminho. Aí muitos peregrinos se incomodam até mais do que eu, tá? Mas essas pessoas que estão fazendo turismo, elas acabam tornando também o caminho um pouco mais caro. O albergue se torna mais caro, o menu peregrino se torna um pouco mais caro. Então a gente chega em Santiago. Santiago é uma cidade que tem toda aquele conceito de ser uma chegada, aquela expectativa de estou finalizando o caminho, mas ela também é bastante comercial. E aí, quando você sai de Santiago para Mochia, Finisterre, se perdeu toda a parte comercial, até porque os vilarejos nesse trajeto, eles não vivem do peregrino. Não é como os vilarejos anteriores a Santiago. Então você começa a reviver aquele início do caminho, aquela expectativa de estou caminhando num local mais calmo, onde o peregrino ele é apenas um peregrino, chega nos locais, as coisas estão dentro de um padrão normal de valores e de ocupação, entendeu? E o cenário também é maravilhoso. Ele tem um cenário assim mais de Mata Atlântica, igual aqui no Brasil. Então ele trouxe bastante lembranças assim. Então eu faria de novo esse trajeto. E outra coisa, entre Mochia e Finisterre tem um vilarejozinho chamado Lires, que é Sim. onde tem uma praia maravilhosa, um bar de frente para a praia. Ali compensou passar um dia naquele lugarzinho ali, porque é muito bonito e muito calmo, muito tranquilo. E as pessoas são bastante hospitaleiras também, na questão de encontrar o peregrino e querer saber a história do peregrino, interagir com o peregrino novamente, como é lá no início. Entendeu? Então, eu faria esse trecho, e mais do que isso, eu recomendo, peregrino, vai até Santiago, estica um pouquinho até Mochia, Finisterre, vale muito a pena. Que maravilha. Ué, e como foi só chegar em Santiago?
A minha chegada em Santiago, ela não foi aquela chegada, estou chegando, tá? Eu vou confessar, e já confessei isso outras vezes, que foi mais assim, ufa, até que enfim está acabando. Por incrível que pareça. É porque eu penso assim, a gente está caminhando todos os dias, o corpo se acostuma a acordar cedo, caminhar, descansar, mas isso vai dando um cansaço que ele não vai se recuperando totalmente no decorrer das noites. Então ele vai acumulando uma fadiga e quando chega perto de Santiago, ali uns 2 trechos antes, o seu corpo ele já está muito fadigado. Não é só o cansaço da caminhada, é aquele acúmulo que aconteceu todos os dias, um pouquinho cada dia. Então você tem uma fadiga, e aí tem a maioria que vai por questões religiosas, espirituais, tudo, pode até chegar com uma emoção diferente da que eu cheguei, mas eu não fui com essa intenção, então eu queria completar um objetivo também. Tinha, obviamente, eu estava feliz de estar chegando, eu estava emocionado, tinha expectativa Santiago, o túmulo do apóstolo. A gente tem fé, então a gente chega também, por menos que esteja indo por religiosidade ou espiritualidade ou por uma superação pessoal, você chega com a emoção de estar chegando num local santo. Isso tem, mas assim, o cansaço acumulado, ele não me permitiu ter uma emoção diferente do que aquele alívio por estar chegando, entendeu? Então eu tive mais alívio por chegar do que qualquer outra emoção. Só que depois eu queria continuar. É uma coisa bem, bem Sim, mas, bacana de sentir. mas é mesmo assim, é mesmo assim. Não, eu por acaso também, na primeira vez que eu cheguei a Santiago, ah, não sei, ainda não sei porquê, mas quer dizer, sei por medo e desconhecimento. Também é verdade que a primeira vez que eu cheguei também foi normal. Senti-me contente, mas pouco mais do que isso. Não chorei, não fiquei emocionado nem nada. Fiquei contente, feliz, mas mais do que isso não foi. Agora, noutros anos, sim, já senti essas outras emoções, mas da primeira vez não. Ah, mas obviamente alguma coisa não aconteceu no caminho que fez com que eu voltasse e vivesse o caminho de uma maneira mais emocionante, como acontece ultimamente. Oi, obviamente no caminho, muitas vezes o que nos marca o nosso caminho são as pessoas que conhecemos, os hospitaleiros, os peregrinos, os, Sim. mesmo as pessoas dos povos por onde passamos. Houve algum peregrino hospitaleiro que você gostava de mencionar, que você conheceu nesse caminho? Olha, eu conheci peregrinos de todo quanto é nacionalidade, né? Então, eu fui num período bacana, que foi no início da primavera, no mês de maio, então o caminho estava bem cheio. E eu costumo dizer que não precisa falar o idioma para poder se entender. Tá? O peregrino que vai para o caminho de Santiago, ele vai com um mínimo de conhecimento do espanhol, tá? E vai com o coração aberto para se relacionar. Então fica fácil você interagir. Aí eu interagi com um japonês, com um americano, com um australiano, um italiano, brasileiro. Só que os brasileiros, obviamente, a facilidade do idioma, ele traz muito mais para perto. E eu conheci, né, na minha caminhada, esse casal de Minas, tá? Que é a Cristiane e o esposo. A gente caminhou alguns dias juntos no início, se perdeu um pouco no decorrer do caminho, e quando chegou lá em Santiago, na hora da missa do Botafumeiro, eles estavam do meu lado novamente. Então eu comecei o caminho e no último dia estava com eles. Então foi muito bacana a amizade. E uma brasileira também, de Brasília, que eu caminhei com ela no meio do caminho, uns 6 ou 7 dias no mesmo ritmo, e aí a gente fez uma amizade bacana também, já se encontrou aqui no Brasil, já fomos almoçar, tudo. Outra peregrina, uma jornalista de Curitiba, que nós conhecemos nos últimos dias,
e ela não ia fazer Finisterra, ela ia para Portugal, fazer um turismo em Portugal. Quando eu falei que no dia seguinte eu ia continuar, ia para Mochi, depois Finisterra, ela quis saber sobre esse trecho, que ela nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, já que eu estou em turismo, posso ir com você? Eu falei, claro, o caminho está aberto. Aí nós fomos e fizemos esse trecho juntos, entendeu? Então são assim as pessoas que eu conheci e que eu continuei a amizade, tá? E essa jornalista de Curitiba também veio para São Paulo, a gente almoçou, nós fizemos inclusive um caminho aqui até Paranapiacaba. Então foi amizades que eu fiz lá e trouxe aqui para o Brasil. Agora, dos que eu conheci que são de fora do Brasil, infelizmente foi o contato só ali mesmo, no caminho. A gente brincava, tirava. Eu tive um italiano que ele falava para mim que o Brasil só aprendeu a jogar futebol depois que os italianos vieram para o Brasil. Então a gente tirava muito sarro um do outro a respeito de futebol, e ele dizia que chegando em Santiago a gente ia ter que fazer um jogo de altinha, certo? Eu e ele, para ver quem era bom mesmo. Só que eu não encontrei ele em Santiago. Que pena. Teve muitas amizades bacanas. E o bom do caminho é isso, né? O mais marcante do caminho é você chegar no albergue, encontrar as pessoas que você caminhou no mesmo ritmo, fazer um jantar comunitário, conversar sobre as dificuldades, as bolhas, as dores, entendeu? E sobre as coisas boas também que aconteceram no dia, é a interação no final da caminhada, eu acho melhor do que a caminhada. Então é o que faz a magia do caminho, na verdade, são os peregrinos e esses pequenos momentos de interação nos albergues. Isso, para mim, foi o que mais marcou e é o que vai ficar para a vida toda. E os caminhos aqui no Brasil que eu fiz tem também essa pegada, entendeu? Então, o melhor do caminho são os caminhantes. Oi, imagine que agora mesmo um, um amigo seu, aí do seu trabalho, chega aí e pergunta para você: ah, Oi, meu amigo, quero fazer o caminho de Santiago. O que é que você me pode dizer sobre o caminho? O que é que você diria a alguém que nunca fez o caminho A que nunca fez caminho, queira fazer o caminho, e quer fazer o caminho? Sim, compre um bom calçado, uma boa mochila e vai com vai. fé que vai dar tudo certo, porque o caminho ele se adequa, ele se molda a você e às suas necessidades. E você também se molda e se adequa ao caminho. Então, quando você chega sem experiência num caminho, seja o de Santiago, seja um aqui no Brasil, qualquer caminho, você chega e você está preparado para receber o que o caminho te oferecer, ele só vai te dar coisas boas. Então, no decorrer da caminhada, as coisas vão se acalmar e vai ficar maravilhoso, com ou sem experiência, entendeu? Não tem como dar errado. Maravilhoso. Oi, Beto, nós estamos terminando aqui, mas antes uma pergunta e logo um pequeno pedido que eu quero fazer para você. Ah, Se o seu caminho pudesse ser descrito com uma só palavra, qual seria essa palavra? Lindo, lindo, Maravilhoso, em maravilhoso. todos os sentidos. Sim. Amém, amém. Oi, agora sim, para terminarmos em beleza, ah, só um pequeno pedido para você. O que é que você, ah, se você puder deixar uma mensagem do caminho para o caminho, o que você sentir, o que você quiser dizer, para as pessoas que vão ver, que vão escutar esta nossa conversa, possam entender sobre o que é o caminho para você, por favor. Olha, o caminho para mim, aí eu tenho que voltar no que eu disse antes, Sim, entendeu? O caminho, ele é apenas o caminho, ele está lá. Se não tiver peregrino, ele é um caminho como qualquer estrada vicinal, sim, qualquer ponto de ligação de um ao outro local, tá? Mas quando o peregrino está no caminho, aí ele se transforma, ele se torna o caminho, em maiúsculas. E para isso, o peregrino tem que estar no caminho com um sentimento também de entrega. Falar, eu vim para receber o que ele estiver para me dar. O que o caminho me der, eu vou receber com alegria. Então, esteja no caminho com alegria e você
você vai ser um peregrino ali, qualquer pedaço de chão vai ser um caminho. Agora, existe toda uma questão do caminho de Santiago, ele ser o caminho de Santiago. 1.200 anos de história, 1.200 anos de peregrinos passando por ali, em várias situações de guerra, de penúria, de alegria, de fartura, o caminho sempre esteve ali. Então tem toda essa história de você estar a caminho do túmulo do apóstolo. Você tem toda uma questão também que torna essa rota uma coisa especial. Tá? Então o caminho, ele é o peregrino, na verdade. Sem dúvida. Agora o peregrino tem que ir com alegria. Eu costumo dizer que enquanto houver um peregrino, haverá caminho. Né? Sim, você resumiu. É isso, né? Beto, chegamos então ao final desta nossa conversa. Muito, mas muito, muito obrigado pelo seu testemunho. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigado. E Deus queira que nos podemos encontrar algum dia nesses caminhos pelo Brasil ou aqui na Europa. Muito, mas muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Quando tiver, dia 21 de maio agora, vai Sim. sair publicado esse livro para me gabar, entendeu? Aí eu vou te encaminhar um exemplar para você conhecer bem a história e, de repente, até ajudar a divulgar. Porque Sem dúvida, para sem um dúvida. peregrino iniciante é bom ter histórias e informações de caminhos. Sem dúvida. É isso, é por isso que aqui estamos. Muito, mas muito obrigado. Bom caminho. Para você também, bom caminho e obrigado.